Hoje nós vamos falar sobre a essência e o propósito da oração. Nós temos observado a oração com os mesmos olhares que os puritanos observavam, como um instrumento de graça para pleitear diante de Deus, e observando os salmos e a forma como os autores sagrados dos salmos enxergavam os salmos como a história, como a escola da oração, enxergando os salmos como o espelho para a nossa alma, canção para a nossa alma. A oração ela acaba exercendo inúmeros papéis importantíssimos na nossa edificação. Nós refletimos sobre isso na última mensagem sobre oração. Existe um livro do Tim Keller, fenomenal, chamado Oração, que trata os vários aspectos da oração. A oração ela é tanto natural para nós oramos mesmo quando não achamos que não estamos orando, mesmo aqueles que não acreditam em Deus oram. Então, a oração ela é muito instintiva, ela é natural por causa dessa necessidade que nós temos de Deus. Mas a oração também ela é espiritual, como um dom de Deus, quando nós respondemos à revelação especial do Senhor. O Senhor iniciou um diálogo conosco e nós então respondemos ao Senhor que se faz conhecido a nós, e se fazendo conhecido a nós, nós respondemos a esse conhecimento que nós temos de Deus. Então é Deus que dá o tom dessa conversa, é Deus que direciona essa conversa. Por isso que quando nós oramos simplesmente a nosso respeito, por causa das nossas necessidades, nós não estamos respondendo à conversa que Deus iniciou conosco, porque a revelação do Senhor não é a nosso respeito, não é sobre nós, mas é sobre Ele, a glória dEle e do seu Santo Filho por meio do Espírito Santo. Tim Keller diz que toda oração consiste justamente nisso, em responder a Deus. E para aqueles que foram alcançados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, essa prática ela tem outro significado ainda mais profundo, porque ela atinge graus sobrenaturais numa relação que aponta para a eternidade. Essa relação que nós iniciamos aqui, ela aponta para a eternidade, tem continuidade na eternidade. É como se as práticas que nós experimentaremos no novo mundo, ela atingisse a presente era, atingisse essa geração, ela invadisse a nossa era e nós pudéssemos vivenciar aspectos gloriosos do mundo por vir. Nós exercemos intimidade com Deus, nós nos colocamos diante de Deus, nós vivemos diante dele, e à medida que nós conhecemos a Deus, mais nós nos aproximamos dele, mais nós o amamos, e é isso que o Senhor disse que é a eternidade, conhecendo eternamente a Deus, sem nunca extinguir ou exaurir esse conhecimento. Tim Keller ele diz que orar é dar continuidade a uma conversa que Deus iniciou por meio de sua palavra e sua graça, e que com o tempo essa conversa ela vai se transformando num encontro com Ele, num convívio com Ele. E mesmo, embora muito seja dito sobre oração, infelizmente, nós não desenvolvemos essa prática tanto quanto nós sabemos que ela é importante, ou tanto quanto o conhecimento que nós temos dela. E, infelizmente, isso acaba maculando a nossa experiência de fé. Nós poderíamos antecipar resoluções de muitos e muitos problemas, nós poderíamos antecipar resoluções de muitos e muitos conflitos. Muitos problemas que nos atingem frontalmente poderiam simplesmente não nos atingir, porque nós teríamos envergadura espiritual suficiente para resistir. Muitas provações seriam frustradas. Muitos acontecimentos não nos tiraria da paz com o Senhor, porque nós acabamos vivenciando a vida com Deus sem direção, sendo conduzidos apenas por experiências. E isso acaba atingindo a nossa oração.
Nós conhecemos muito do quanto alguém conhece a Deus e tem intimidade com Deus por vê-lo orando, por ver descrevendo o seu relacionamento com Deus e expondo a intimidade que essa pessoa tem com Deus por meio da sua oração. Então, eu aprendi há muito tempo atrás, e eu não quero ser radical quanto a isso, mas eu acho que isso acaba nos direcionando a uma percepção muito errada de que nós aprendemos a orar orando, mas não é assim. Nós podemos passar muito tempo orando errado por não saber como nós nos dirigimos a Deus e talvez nós corremos o risco de considerar que nós não sabemos orar porque nós não temos tanto conhecimento com Deus, mas a verdade é que nós não sabemos orar porque, de fato, nós não temos intimidade com Deus, porque um pai que tem intimidade com o filho se sente profundamente íntimo para falar com esse filho e esse filho ao pai. Um filho que é absurdamente próximo do pai, que escuta a voz do pai como deve escutar, como autoridade, com profundo temor, falará com o pai de uma forma correta, coerente, adequada, piedosa. Então, parece muito piedoso, muito piedosas algumas desculpas que nós direcionamos a Deus. Eu não sei orar. Eu tento orar de inúmeras formas, mas eu sinceramente eu não sei orar. Então, observa como nós inventamos desculpas para tirar a nossa responsabilidade de diante de nós. Você não sabe orar porque você simplesmente não ora. Porque orar para você não é uma prática. Você tem vergonha de orar porque você não tem intimidade com Deus. É por isso que muitos novos convertidos têm vergonha de orar em público, porque ele começou agora o relacionamento. Mas alguns, aqueles que foram impactados frontalmente pela revelação do Senhor, pelo Evangelho de Cristo Jesus, esses nem se importam com o que vão falar da sua oração. Eles oram sim, mesmo novos convertidos, diante do público, porque sentem uma profunda paz de orar com Deus. Matthew Henry, um puritano, comentarista do século XVII, ele diz o seguinte: a palavra de Deus ela precisa ser o guia de vossos desejos e o alicerce de vossas expectativas de oração. Em que ela diz que o essencial na oração não é aprendermos a nos expressar, embora nós achamos que seja isso, mas sim aprendermos a responder a Deus. Então, quando nós inventamos essas desculpas de que eu não sei orar, eu tenho vergonha de orar, obviamente a vergonha é um aspecto do orgulho, né? Pessoas orgulhosas sentem muita vergonha, mas quando nós fazemos isso, nós estamos mudando completamente o foco da questão e nós estamos preocupados como nós seremos vistos e não o temor que nós temos de nos aproximar de Deus. Então, oração não tem nada a ver com saber se expressar, tem a ver com contrição, tem a ver com quebrantamento, tem a ver com humilhação. E isso é importante porque se o objetivo for apenas aprendermos a nos expressar, o foco será nós mesmos e não Deus. E nunca é sobre nós. Por isso a oração ela é tão imprescindível na vida cristã, irmãos. Ela ajusta o curso correto da nossa piedade. Ela é o prumo da nossa piedade, da nossa vida cristã. Ela mostra que intimidade não é experiência, mas é ter o coração tomado pelo conhecimento de Deus e, por causa disso, experimentarmos a face de Deus diante de nós. Então Deus fala e nós respondemos. Ele iniciou essa relação, não somos nós que buscamos a Deus. Foi Ele que nos buscou. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. É o Senhor que inicia essa relação, é o Senhor que vem nos busca, é o Senhor que fala conosco, é o Senhor que nos ensina. Ele iniciou essa relação e nós temos o privilégio de darmos continuidade. Por isso que é tão absurdo, por exemplo, você ter que ficar orientando, exortando crentes para ler as Sagradas Escrituras. Essas pessoas elas precisarão continuamente de muletas.
Precisarão continuamente que pessoas estejam ao seu redor, as exortando, aconselhando, admoestando. E no dia que isso faltar, essas pessoas simplesmente cairão. Simples assim. Por isso que é tão absurdo crentes que precisam de babás, que precisam ser exortados continuamente diante do fato de que não oram, que precisam orar. Isso só mostra a grotesca ignorância. A oração é uma atividade natural entre um Pai Celestial e os seus filhos. Agora, por isso, negligenciar a oração é em si mesmo o próprio diagnóstico da enfermidade espiritual. Então, esse é um diagnóstico que nós mesmos podemos fazer. Se nós não temos uma vida de oração, nós já estamos fazendo em si o diagnóstico das nossas falhas, das nossas tentações, das nossas frustrações, das nossas crises, das nossas quedas. Simplesmente porque nós estamos mostrando que nós somos autossuficientes. Nós não precisamos clamar a Deus, nós não precisamos suplicar ao Senhor, nós precisamos tão somente viver. E nós não temos tempo a perder com Deus. Então, já é em si o diagnóstico das nossas enfermidades. Talvez, se diante dos conselhos que nós pedimos, se diante da ajuda que nós pedimos aos líderes da igreja, aos pastores, nós parássemos um pouquinho e percebêssemos que nós não desenvolvemos uma vida de oração como nós deveríamos desenvolver, nós não desenvolvemos uma vida piedosa, de leitura bíblica, como nós deveríamos resolver, nós remediaríamos isso de cara antes de achar que a ajuda pode vir através de outra pessoa, de outros irmãos, de outros líderes. Nós nos dedicaríamos à oração e suplicaríamos ao Senhor. Sem dúvida, irmãos. Um dos motivos da oração não assumir o lugar tão elevado como ela deveria assumir em nossas vidas é porque os nossos objetivos como cristãos, eles não são tão prioritários como deveria ser. Se os nossos objetivos como cristãos fossem tão prioritários como são os nossos objetivos acadêmicos, profissionais, materiais, se nós dedicássemos tanta ênfase, tanto vigor, tanta energia, nós experimentaríamos outro nível de paz com Deus. Se nós gastássemos a nossa saúde com tanta ênfase, derramando diante de Deus com tanto vigor, quanto nós fazemos isso para alcançar os nossos objetivos materiais e espirituais, nós estaríamos em outro patamar. Se a santificação fosse o nosso objetivo prioritário, a purificação, a mortificação. O autor sagrado aos Hebreus, ele diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Imagine se esse realmente é o termômetro. Se a intensidade com que eu persigo a santificação em unidade com o corpo forjar o caminho através do qual eu me encontrarei com o Senhor, você chegará lá? Chegará? Com que intensidade você tem edificado essa estrada? Com que intensidade? Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, ele diz assim: tende, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E Pedro diz: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Joel Bick, falando sobre isso, ele diz o seguinte: se temos de viver em santidade, temos de orar. Se quisermos aprender a arte sagrada de lutar e argumentar com Deus, temos de orar. Matthew Henry,
ele observa, quando Deus pretende tratar o seu povo com grande misericórdia, a primeira coisa que faz é pô-lo para orar. E tudo isso diz respeito à essência da oração, irmãos. Que é o tema da nossa reflexão, a essência e o propósito da oração. A oração é o desenvolvimento de uma relação de gratidão e amor que nós temos com Deus. Porque por saber quem Ele é, por ter conhecimento de quem Ele é, e sendo quem Ele é, Ele simplesmente escolheu nos amar. Nós o amamos tão somente porque Ele nos amou primeiro, diz o apóstolo João. Agostinho, em suas Confissões, que é um livro fantástico, absurdamente confrontador, e Agostinho ele vai para uma categoria de livros dos quais nós falamos com tanto vigor, nós exaltamos com tanto empenho, nós ficamos absurdamente impactados com aquela experiência, mas nós não somos motivados a vivenciar aquela mesma situação. Vai para a mesma categoria de livro dos puritanos, para a mesma. Quando os puritanos, com todo vigor, questionam a fé daqueles a quem eles pregavam, questionam a sua própria salvação, encurrala, coloca na parede, abre diante deles o inferno com as suas próprias palavras, para que eles tenham o vislumbre da condenação, se eles não forem fiéis a Deus. E nós ficamos impactados ao ler isso. Mas quando um pregador aparece diante de vocês, pregando com esse mesmo empenho, esses são legalistas, são rígidos, são radicais. Porque nós sabemos que esses pregadores estão falando conosco diretamente porque nos conhece. Spurgeon não lhe conhecia, Edwards não lhe conhecia, Owen não lhe conhecia, Bunyan não lhe conhecia, então pode ser genérico. E ter uma santidade genérica é muito fácil. Mas ter uma santidade diante daquele que conhece os seus pelos, o seu cheiro, o seu odor, é muito diferente, não é? Então Agostinho vai para essa mesma categoria de livros, dos quais nós exaltamos, mas não somos motivados a vivenciá-los. E em suas confissões, a semelhança do que acontece no Saltério, Agostinho ele fala com Deus. Ele não está nem um pouco preocupado se alguém vai ler, se alguém vai questionar. Olha, eu acho que aqui a teologia dele ficou complicada aqui. Aqui, eu acho que Agostinho escorregou aqui. Olha, ele foi muito audacioso, ele não deveria ter falado desse jeito, ele errou aqui. Ele não está nem aí quanto a isso. E ele diz o seguinte: e que sou eu para ti, ó Deus? E que sou eu para ti, para que me ordenes a amar-te? E se não o fizer, irar-te-ia contra mim, ameaçando-me com terríveis castigos. Acaso é pequeno o castigo de não te amar? Ai de mim! E aí ele continua, e ele se aproxima de Deus em oração ainda mais contrita, e essa porção é aquela da qual o Estênio Márcios fez uma canção, e ele diz: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, eis que estavas dentro de mim, e eu lá fora a te procurar, tu me chamastes, gritaste por mim e venceste a minha surdez, brilhaste e teu esplendor afugentou a minha cegueira, exalastes o teu perfume, respirei-o e suspirei por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti, tocaste-me e o desejo de tua paz me inflama. Não dá para dizer que um homem desse não tinha intimidade com o Senhor. É isso, irmãos. Gratidão e confiança diante do profundo senso de privilégio de experimentar uma íntima e santa relação com Deus
desejá-lo mais dele, do seu reino, da sua palavra. Desejar ser tomado por ele, não importa o quanto nós sejamos despidos de nós mesmos. Tê-lo como socorro sempre presente em nossas angústias, nas noites mais profundas e mais escuras, o privilégio de poder exclamar como seu filho exclamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esse tipo de ousadia só tem quem realmente sabe do relacionamento que tem com Deus. Quando nós aprofundamos mais ainda os nossos estudos acerca da oração, nós encontramos dois propósitos, duas finalidades que caminham sempre juntos. Comunhão com Deus e a expansão do reino. E para nós compreendermos isso, nós precisamos ir às Sagradas Escrituras e perceber como isso se harmoniza. Em que a nossa oração, necessariamente, ela envolve a necessidade que nós temos do Senhor e a necessidade que nós temos de adorá-lo, de ver a sua vontade sendo exercida, sendo aclamada em toda a terra. É isso que nós encontramos nos saltérios, nas orações inspiradas. E o interessante é que nós não precisamos escolher comunhão querendo apenas experiência ou reino querendo apenas radicalidade. Apesar de nós. O saltério ele versa justamente sobre isso. É a comunhão com Deus para a exaltação de Deus. E o versículo 4 do capítulo 27 é outro trecho do qual Estênio Márcios fez uma canção. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. No Salmo 63, Davi, ele clama ao Senhor e diz: ó Deus, a minha alma tem sede de ti. Eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Então, qual é o resultado de adorar a Deus? O Salmo 63, versículo 5 também diz isso. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma. A comunhão contigo me sacia com alimentos saborosos. A comunhão com o Senhor é um banquete para minha alma. Observa, isso independe das dificuldades que nós passamos, irmãos. É justamente aí que nós experimentamos profundo descanso em Deus. Quando nós estamos rodeados de feras, monstros, inimigos. E ainda assim, nós repousamos em Deus. Quando nós sentimos as dores das enfermidades, quando nós temos 1000 situações para resolver no dia seguinte, e ainda assim, nós sabemos que tudo depende dele. Nós vivemos uma geração absurdamente difícil de ser pastoreada, de ser instruída, porque é uma geração muito empírica, muito experiencial, muito emocional, uma geração absurdamente afetiva, absurdamente emotiva. Então a sensação de segurança é o conforto material. São casas com muros altos, são planos de saúde, são concursos públicos, são pais com posses. Essa geração, ela experimenta conforto não por causa da fé que tem em Deus e não da intimidade que tem com o Senhor. Daí, então, os casamentos simplesmente não prosperam. Daí, então, os pais precisam a todo custo fazer a vontade do filho, porque se não fizer, os filhos sucumbem. Nós vivemos em geração em que o conforto e a paz está intrinsecamente ligado pela experiência, pela emoção. Daí, quando os problemas aparecem, esses rapidamente abandonam o barco.
esses não conseguem identificar provação. Não conseguem. Às vezes a sensação que nós temos é que é uma luta tão desleal que por alguns momentos nós tendemos a fraquejar. Por causa da fraqueza daqueles com quem nós caminhamos há anos, há anos, há anos. E quando chega o tempo da tempestade, esses simplesmente sucumbem. Com a facilidade tão absurda. E passa para o próximo estágio daqueles que oferecem um pouquinho a mais. Uma porção a mais de experiência de paz e de conforto. Essa é a geração que nós vivemos, irmãos. Essa é a geração. Uma geração completamente apática, completamente desprovida de intencionalidade, cujas armadilhas estão diante de si claramente, claro como o sol, mas por falta de intimidade com Deus simplesmente não enxerga. Assim como não enxerga a sua deficiência de vida de oração. Assim como não enxerga a necessidade de ler as Sagradas Escrituras, como está as disciplinas espirituais. Não, mais um ano eu fiquei sem ler a Bíblia. Mais um ano. E os livros que você lê, não consegui ler. Consegui. E o tempo de oração, eu negligenciei. Quer o quê? Quer estar bem? Quer ter um casamento bom? Quer ter paz no lar? É absurdo isso. Negligencia o trabalho para ver se você não vai ser demitido. Como é que você negligencia a vida piedosa e quer ser forte espiritualmente? Aí o mosquito lhe pica e você cai porque não tem nenhum anticorpos para resistir a esse mundo. Nenhum. Sua imunidade espiritual está absurdamente baixa. Porque nós negligenciamos a oração. A leitura bíblica. É o básico. É a mesma coisa daquela pessoa que sabe, por exemplo, que tem que beber água. Aí a pessoa diz assim, eu não consigo beber água, então tem que morrer. Porque a pessoa sabe que tem que beber água e é só levar água até a boca e a pessoa não consegue beber água, então tem que morrer. Porque não consegue beber água. É a pessoa que só come porcaria e então é diagnosticado com algum problema. Não, é porque eu não consigo, então tem que morrer. Tem que morrer. É só fechar a boca ou abrir a boca. É fácil. Você fecha a boca, não entra. Fecha para você ver se entra alguma coisa. Tenta fazer um teste. Bota um chocolate diante de você e fecha. Para ver se ele vai arrebentar a sua boca. Eu entro. Não vai não. Não vai não, irmãos. Tinha um ditado, eu ouvia muito isso. A pessoa dizia assim, morre pela boca que nem peixe. Do tão absurdo que é, né? Quando nós olhamos para os salmos, nós vemos a oração como essa expressão de luta, sabe? Como que chicoteando a própria carne. Como lutando. Martinho Lutero tinha muito dessa experiência. E isso exalava por ele, verbalmente. Nós vemos lamentos nas Sagradas Escrituras, nós vemos nos Salmos gritos de socorro, clamores, apelos, experiências da ausência de Deus, onde tu estás. Hoje, muitos crentes, quando clamam, eles não clamam por causa da ausência de Deus, eles clamam por causa da presença de uma enfermidade, da ausência de bens, da ausência de recursos, da ausência de dinheiro, mas eles não clamam por causa da ausência de Deus. Quantos não vêm à igreja porque precisa fazer uma cirurgia, porque precisa passar num emprego, numa prova? Quantos não vêm? Quantos? A igreja católica faz comércio disso, né? Pagar a promessa. Os neopentecostais também entenderam essa estratégia da igreja católica. Promessa. Fazer um acordo com Deus. Fazer um voto com Deus.
E essas orações, elas suplicam, não por isso, elas suplicam pela intervenção divina. Nós vimos muito isso na exposição do Salmo 119, em que a vida está se esvaindo pela mão do jovem salmista, mas ainda assim, o temor dele era que a fé dele se resvalasse. Inclusive, o Asaf, no Salmo 73, falou justamente isso. Quase eu caí, Senhor. Quase me resvalaram os pés quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Quase. Por isso que ele começa, Deus é bom para com Israel, para aqueles de coração puro, limpo. Deus é bom. Ele aprendeu isso. E aí no versículo 2 e versículo 3 ele confessa, quase eu caí. Quase os pés me resvalaram, quase. Salmo 10, versículo 1, o salmista diz assim, ó Senhor, por que permaneces distante? Por que te esconde em templos de aflição? Versículo 12 diz, levanta-te, Senhor, castiga o perverso, ó Deus. Não te esqueças dos indefesos. Versículo 14, tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido defensor dos órfãos. Observe que existe um absurdo nível de intimidade com o Senhor aqui. O interessante é que esse tipo de ousadia na oração não é irreverente. Não é algo que depende de nós. Mas ainda assim nós nos achegamos a Deus com ousadia, porque nós nos achegamos a Ele através de Cristo. Nós sabemos que não fomos nós que condicionou o coração de Deus, não fomos nós que agradamos a Deus. Foi Cristo que fez isso por nós. O autor aos Hebreus fala isso enfaticamente, o sacerdote que ofereceu sacrifício em nosso lugar. No capítulo 4, no capítulo 7, o autor aos Hebreus diz, por isso também pode salvar, Cristo pode salvar totalmente os que por Ele, por Cristo, se achegam a Deus, vivendo sempre Cristo para interceder por eles. Então, quando nós buscamos ao Senhor em profunda contrição, Cristo intercede por nós. E é Deus que nós queremos. E é mais dele que nós queremos. Nós fortalecemos essa relação para nós exaltarmos nos momentos mais terríveis da nossa experiência desse lado da eternidade. Para nos lembrarmos constantemente, irmãos. Forasteiros e peregrinos nós somos. Forasteiros e peregrinos nós somos. Quando o mundo tentar nos fincar com as suas amarras de conforto, de afetividade, de emoções, de materialismo, de estabilidade, então nós lembramos, forasteiros e peregrinos, aqui nós não fincamos as nossas tendas. Aqui nós não armamos as nossas tendas, forasteiros e peregrinos. Nossa relação de dependência é pelo simples fato de ter a profunda certeza de que Deus habita em nós e por causa disso nos ajuda a orar a Ele. Então nós contemplamos a glória de Cristo na presença de Deus em humilhação e contrição por meio da oração. Percebendo essa dinâmica, nós podemos ter a experiência da oração, tanto de comunhão quanto a necessidade de adoração, de avanço do reino, de ver a vontade de Deus sendo experimentada. Porque se nós observarmos apenas a comunhão, é a experiência que nós queremos. É de ver a vontade dele sendo observada e tendo como centralidade o avanço do reino, a soberania de Deus, o domínio de Deus, a sua vontade, a sua direção. E isso nos leva a experimentar Deus. São emoções contritas, não egoístas, irmãos.
não egoístas, como nós vemos hoje. Portanto, a oração ela forja a nossa piedade à medida que nos doutrina à luz da palavra de Deus. Não é nos expressarmos, mas é responder a Ele, colocando as nossas emoções em submissão a essa palavra. Nesse sentido, Tim Keller diz assim, a oração é tanto conversa quanto encontro com Deus. A oração, portanto, é reverência e intimidade em luta. E essa realidade diante de Deus. E a partir disso, irmãos, nós compreendemos que o propósito fundamental da oração é nos fazer compreender a essência do que nós somos e a essência de quem Deus é. Talvez nós não experimentamos tanta contrição, tanta dependência, tanta humilhação, porque nós não sabemos quem Deus é. E por não sabermos quem Deus é, nós nos julgamos superiores, maiores. Nós nos julgamos merecedores, porque no final das contas é isso, sabe? Nós não sabemos de fato quem Deus é. Nós temos tantas vozes nos ensinando que nós merecemos, que nós somos alguma coisa ou outra que nós não sabemos. Nós diminuímos Deus para nos engrandecermos. E nós fazemos isso sem nenhum constrangimento e fazemos isso sempre. Sempre. Seja numa roupa que exibe mais a nossa sensualidade, mulher. Nós estamos fazendo isso. Sendo numa conversa que nós queremos impor a nossa vontade. Nós fazemos isso. Calvino, em suas Institutas, ele disse assim, a genuína e fervorosa oração provém, antes de tudo, de um real senso de nossa necessidade e, em seguida, da fé nas promessas de Deus. O pastor John Piper, eu já citei ele algumas vezes aqui a respeito da oração, ele fala sobre a oração de uma forma absurdamente contrita. Tá velhinho. Ele diz que o motivo de Jesus considerar a oração tão importante aos seus discípulos, né? O Senhor Jesus, ele ensina sobre oração enfaticamente, ele gasta um ponto ali no Sermão do Monte, dedicando um tempo considerável a ensinar sobre oração. E o fato do Senhor Jesus fazer isso com tanta ênfase, John Piper diz que é por causa da glória de Deus e a nossa alegria em glorificarmos a Deus. Jesus, ele mostra essa junção de confiança nas promessas do Senhor e a nossa oração moldando o nosso coração a essas promessas. Ao contrário, não. E com essa submissão a Deus, nós glorificamos a Ele. E à medida que nós nos aproximamos dEle, nós percebemos a grandeza do seu ser. John Piper diz assim, a oração foi planejada por Deus tanto para manifestar a plenitude dele, quanto para manifestar a nossa necessidade. Então, se nós não oramos, é natural que nós nos engrandeçamos, que nós nos achemos melhores, maiores. É natural, porque nós estamos fraquejando nessa disciplina de contrição e humilhação. Então, é de joelhos mesmo, irmão. Nós dobramos de joelhos e oramos. A postura importa. Você não precisa fazer isso sempre. Mas não quer dizer que você nunca... Se você nunca faz isso, é um problema. A postura importa. Ele continua e diz assim, a oração glorifica a Deus porque nos posiciona como sedentos e coloca Deus na posição da fonte que sacia a nossa sede. Nós somos os pedintes e é Ele quem dá. Na oração, o Piper diz que fica muito claro na oração quem são os necessitados e quem é o doador. Então, para a gente concluir, a essência e o propósito da oração, eles estão intrinsecamente relacionados à nossa necessidade de Deus. O diagnóstico que nós fazemos
da nossa experiência de fé. Se nós temos uma vida de oração ou não, já é um autodiagnóstico. Não foi à toa que o Senhor Jesus, como eu falei, de forma tão enfática, ele ensinou sobre oração. E ele mesmo foi um exemplo, um modelo de oração. Enquanto passava o dia fazendo a obra que o Senhor deu, ele entendia que para fazer essa obra, ele precisava ser fortalecido pelo Espírito Santo. E cá entre nós, Jesus Cristo é o Deus homem e o poder com que ele fazia todas as coisas que ele fez foi o poder do Espírito Santo e o mesmo Espírito que está em nós. Por isso, com tanta ousadia, ele proclamou: fareis coisas ainda maiores. E quando exortou os seus discípulos que não conseguiu expulsar um demônio por falta de fé, esse mesmo Espírito que munia Jesus Cristo com poder e autoridade foi aquele que foi colocado em você e em mim na conversão. E de forma tão enfática ele mostrou aos seus discípulos, não somente ensinando, mas também sendo exemplo, independente do cansaço. Mas porque ele sabia que ele dependia disso para cumprir a missão que ele recebeu do Pai. Por isso, parte da nossa missão como forasteiros e peregrinos, como atalaias, como embaixadores, como proclamadores de Cristo Jesus, é resistir às tentações da nossa carne e desse mundo por meio de uma vida de oração. John Bunyan, ele disse: ore com frequência, pois a oração é o escudo para a alma, um sacrifício para Deus e um flagelo para Satanás. Ou seja, a vida de oração nos ensina a não dependermos de nós mesmos, para dependermos de Deus somente, nutrindo em nós um profundo e santo senso de comunhão e desejo de comunhão com aquele que nos sustenta e nos ama, nos guardando, nos alimentando em nós a esperança de que um dia nós experimentaremos plenamente o seu reino. Se essa for a nossa ambição, nós enxergaremos os dardos inflamados do inimigo, nós enxergaremos as amarras desse mundo, as armadilhas, nós enxergaremos. Nós enxergaremos a nossa própria deficiência, os motivos da nossa fraqueza. Hoje, infelizmente, nós experimentamos situações muito difíceis no pastoreio, porque nós nos deparamos com cristãos fracos, que são fracos justamente porque não fazem aquilo que eles mesmos sabem que precisam fazer. Oração e leitura da palavra. Como nós podemos ajudá-los? Como? Eles sabem, eles podem e não fazem. Como? Como? Nosso Senhor e Deus, obrigado, Senhor, por tão maravilhosa graça que o Senhor nos concede. De termos a certeza de que temos um Deus único e soberano, que ouve as nossas orações toda vez que nós oramos. Te agradecemos, ó Deus, por isso. Suplicamos, ó Deus, que essas palavras sejam fortemente confrontadoras a nós. Nos tira da inércia e da apatia, da estagnação de uma vida sem oração. Em nome de Jesus. Amém.